Nessa segunda-feira surgiu um caso um tanto quanto curioso acerca de um submarino controlado por um joystick de videogame, sem qualquer possibilidade de controle manual ou comunicação externa. O submarino em questão é da empresa Ocean Gate e tinha o objetivo de visitar os destroços do Titanic, o náufrago de 1912, que está a 4.000 metros de profundidade nas águas do Oceano Atlântico. Seu custo equivale a US$ 250.000 por pessoa, não havendo na compra uma garantia tão segura de seu transporte, devido à natureza das profundezas do fundo do mar e do próprio método de fabricação do submarino. A Expedição Titanic, como ficou conhecida, coordenada pela Ocean Gate, custou em média na nossa moeda R$ 1,5 milhão, que inclui também o treinamento em equipe. Nos termos se sucedem as seguintes palavras, abre aspas. Um submersível experimental que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regulador e que pode resultar em danos físicos, psicológicos ou a morte. De acordo com o Stockton Rush, CEO e fundador da Ocean Gate, que também é o piloto do submarino que desapareceu, diz que aqueles que buscam seus serviços são apaixonados pela história do Titanic ou pessoas muito ricas. O trajeto em questão se inicia na costa de Newfoundland, no Canadá, e seguiria mais 600 quilômetros adentro do Oceano Atlântico. Chegando ao local, o submarino levaria cerca de 8 horas para realizar de maneira detalhada uma varredura de onde está hoje o Titanic. Dentre as vítimas estão, como citado primeiro, Stockton Rush, o diretor executivo da Ocean Gate, Shahzada Daewoo, empresário paquistanês que também é o vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais. A terceira vítima é Suleiman Daewoo, filho do empresário paquistanês. A quarta, Hamish Harding, bilionário e presidente da Action Aviation, não sendo sua primeira viagem nesse tipo de turismo, já havendo também participado da viagem espacial realizada no ano passado pela empresa Blue Origin de Jeff Bezos. E por último, Paul Henry, explorador francês e ex-comandante da Marinha Francesa, que também é um dos maiores especialistas no que se refere ao náufrago do Titanic, havendo feito parte da primeira expedição de mergulhadores no local em 1987. O veículo em questão se chama Titan. É feito de fibra de carbono de 12 centímetros de espessura e é coberto por titânio em suas extremidades. Não possui válvula de escape ou qualquer abertura que seja, não havendo resquícios de janelas ou portas. Tudo indica que é um veículo que está alheio aos padrões tecnológicos atuais, sugerindo até uma situação precária em sua fabricação de tecnologia. Segue algumas especificações do submarino. O veículo tem um espaço parecido com o de uma minivan. Não há GPS debaixo d'água e, por causa disso, o submarino não é autônomo e deve ser guiado por um navio que fica na superfície. Ele é o único submarino tripulável que contém um banheiro, que na verdade é uma espécie de pinico. A pilotagem do submarino é feita com um controle modificado modelo Logitech GF710. Além de ter câmeras cujas imagens internas e externas são mostradas em um monitor, e é através destas câmeras e pelo monitor que os tripulantes conseguem enxergar os escombros do Titanic. As peças são improvisadas, incluindo canos de construções abandonadas, e ele possui indicações e instruções escritas à mão em um pedaço de adesivo. O jornalista da CBS David Pogue, que já participou de uma das expedições em um submarino do tipo, relata que os passageiros ficam isolados dentro de uma cápsula principal por vários parafusos que são atarrachados pelo lado de fora e precisam ser removidos por uma equipe externa. E conclui com a suposta ideia de que o submarino Titan da Ocean Gate possui 7 mecanismos diferentes de defesa para que ele emerja. É realmente preocupante nenhuma delas ter funcionado pelo que se sabe até agora. Outra questão que intriga se refere a um então funcionário da Ocean Gate
demitido no ano de 2018. David Launchwood era o diretor de operações marítimas da companhia OceanGate. Ele, no início, entrou na empresa contratado como um terceirizado, e com o passar do tempo foi desenvolvendo o seu espaço ali na empresa. David era responsável pela segurança de toda a tripulação e clientes, que ao exercer a sua função, impediu de liberar para testes tripulados um modelo do tipo, devido a riscos de segurança, e mais tarde, devido às suas intervenções, levariam à sua demissão, que segundo ele não era o único a desconfiar dos métodos de segurança utilizados pela tal empresa. A OceanGate recusou-se a pagar ao fabricante para construir uma janela de visualização que atendesse à profundidade exigida de 4.000 metros. Os vidros do submarino em questão aguentariam no máximo até 1.300 metros de profundidade, porém, os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800, o que pode ter levado à redução de custos em sua fabricação sem as tais janelas. Uma carta da Sociedade de Tecnologia da Marinha dos Estados Unidos enviou ao New York Times afirmando o seguinte: nossa apreensão é que a atual abordagem experimental adotada pela OceanGate possa resultar em resultados negativos que teriam sérias consequências para todos na indústria. Na manhã do dia 19 de junho de 2023, a Guarda Costeira de Boston confirma o desaparecimento do submarino que levava os turistas aos destroços do náufrago mais conhecido do mundo, o Titanic. A operação de resgate está sendo realizada pela Força Aérea estadunidense, canadense e francesa. O contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou em entrevista à CNN International que as equipes terão de buscar em uma profundidade ainda maior que a da área atualmente buscada pelas sondas. Apesar dos tanques de oxigênio de emergência, devido a questões de trajeto, espaço de procura e profundidade, é possível e praticamente certo que essa busca se conclua em um trágico momento para os seus familiares. Até o momento desse vídeo, nenhum dos tripulantes foi resgatado ou sequer detectado. Abaixo está a notícia mais recente do caso. Não tenho nada a dizer muito sobre, apenas que ainda me parece sem sentido a necessidade de revisitar esse cemitério marítimo, que mais uma vez parece ter fisgado mais um pouco de história. Para ser sincero, é como o próprio CEO, que é uma das pessoas que está presa dentro desse submarino, disse uma vez: aqueles que buscam o meu serviço são apaixonados pela história do Titanic, ou pessoas muito ricas. O que se esperava ser um passeio para ver uma maravilha, acaba pela ganância do homem se tornando a sua ratoeira marítima. No fim, é sempre sobre dinheiro, sobre quem pode pagar, ou no caso do dono do submarino, assegurar a minha segurança. Nesse caso, seu fim é sobretudo sobre seu fundador, que foi pego em sua própria ganância, que quanto a ela, apesar de trágica, quem sabe ainda tem alguma esperança, sei lá. Bem, até a próxima.